Então agora vamos aplicar os nossos conhecimentos sobre divisão de frações. Primeiro exemplo, qual é o resultado da divisão? 4/3 dividido por 7/5. Vamos à resolução. Primeiro, outra forma de representar essa divisão é escrever 4/3, um traço horizontal maior, dividido por 7/5. Então, a divisão de fração pode vir representada também desta forma aqui. Agora, para dividir fração, basta a gente utilizar a regra, que diz o seguinte: na divisão de fração, conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. O que é o inverso da segunda fração? Quem é o denominador passa a ser o numerador, quem é o numerador passa a ser o denominador. Então veja que numa divisão de fração, eu sempre caio numa multiplicação de fração. E a gente sabe que é uma operação tranquila. Basta multiplicar os numeradores e os denominadores. Ou seja, 4 vezes 5 é igual a 20. 3 vezes 7 é igual a 21. Ou seja, 4/3 dividido por 7/5 é igual a 20/21. Como 20/21 só tem como divisor comum o número 1, então é uma fração irredutível. Ou seja, eu não tenho como simplificar essa fração. Então já cheguei aqui à minha resposta. Sendo assim, a resposta correta é a letra B. Segundo exemplo, qual é o resultado da divisão 2/6 dividido por 3/4? Então, mais uma vez, essa divisão poderia ter sido representada da seguinte forma: 2/6, um traço horizontal maior, dividido por 3/4. E para realizar a divisão, basta utilizar a regra. Devemos conservar a primeira fração e multiplicar pela segunda fração invertida, ou seja, pelo inverso da segunda fração. Ou seja, quem é o denominador passa a ser o numerador, quem é o numerador passa a ser o denominador. E agora basta a gente realizar os cálculos. Ou seja, 2 vezes 4 é igual a 8, 6 vezes 3 é igual a 18. Observe que 8 é um número par e 18 também é um número par. Ou seja, tanto 8 quanto 18 são divisíveis por 2. E daí, Marivaldo? E daí que eu não tenho a fração irredutível? Ou seja, eu consigo simplificar essa fração, dividindo o numerador e o denominador por 2. Ou seja, eu fico com 8 dividido por 2 dá 4, 18 dividido por 2 dá 9. E agora eu tenho uma fração irredutível, porque o único divisor comum do número 4 e do número 9 é 1. Ou seja, não existe nenhum número inteiro diferente de 1 que eu consiga dividir o número 4 e o número 9 sem deixar resto. Então, conclusão: 2/6 dividido por 3/4 corresponde a 4/9. Ou seja, a resposta correta é a letra A. Terceira questão. Qual é o resultado da divisão? 6 dividido por 2/3. Então, vamos à resolução? Qual outra forma de representar essa divisão? Colocaria 6, um traço horizontal maior, e logo abaixo colocaria 2/3. Ou seja, como é que eu posso representar também essa divisão 6 dividido por 2/3? Desta forma aqui. É bom lembrar aqui também que a essência da divisão é justamente saber quantas vezes uma quantidade cabe na outra. Como assim, Marivaldo? Vamos supor que eu tenha 10 bolinhas e eu quero preencher saquinhos com 2 bolinhas cada. Quantos saquinhos eu consigo preencher? Ou seja, quantos saquinhos com 2 bolinhas eu consigo preencher, já que eu tenho 10 bolinhas? Ou seja, quantas vezes a quantidade 2, ou seja, 2 bolinhas, cabem aqui em 10 bolinhas? Quantas vezes vai aparecer essa quantidade 2 bolinhas? Eu divido. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada.
Quando eu realizo a divisão, o que eu encontro é isso. Quantas vezes a quantidade 2 cabe na quantidade 10? Por exemplo, eu tenho 10 litros de suco e eu quero preencher garrafas de 2 litros de suco. Quantas garrafas de 2 litros de suco eu consigo preencher? Eu divido 10 por 2. Com 10 litros de suco, eu consigo preencher 5 garrafas de 2 litros de capacidade. Ou seja, ao dividir 6 por 2 terços, o que eu vou encontrar é quantas vezes 2 terços cabe em 6. Voltando agora, divisão de fração. Mas Marivaldo, 6 não é uma fração. Então eu coloco 1 aqui embaixo. Pronto, 1 sobre 6. Agora eu tenho uma fração. Então vamos aplicar a regra de divisão de fração? Vamos lá. Devemos conservar a primeira fração, que é 1/6, e multiplicar pela segunda invertida. E agora vamos realizar a multiplicação. 6 vezes 3 é igual a 18. 1 vezes 2 é igual a 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. Ou seja, 6 dividido por 2 terços corresponde a 9. Ou seja, 2 terços cabem 9 vezes em 6 unidades. Conclusão, a resposta correta é a letra C. Quarto exemplo. Lucas tem uma criação de coelhos e 5 nonos desta criação representa 35 coelhos. Quantos coelhos Lucas possui? Vamos à resolução. Então aqui a gente tem uma outra aplicação da divisão de fração. Qual a aplicação? Eu tenho uma parte de uma certa quantidade total e conheço a fração que esta parte representa. Como é que eu encontro a quantidade total? Simplesmente eu pego a parte e divido pela fração que ela representa do total. Lembrando que eu posso representar 35 como 35 sobre 1. Ó, dividido por 5 nonos. E o que é que a regra manda a gente fazer no caso da divisão de fração? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Agora observe, eu sei que 35 dividido por 5 é igual a 7. Então, eu já posso simplificar aqui. 5 dividido por 5 dá 1. 35 dividido por 5, eu já sei que dá 7. Então, eu fico com a expressão mais simples. Quanto sobrou aqui? 7. 7 sobre 1. Vezes 9. Quanto sobrou aqui no denominador? 5 dividido por 5, que é igual a 1. Então, simplesmente eu vou ficar com 7 vezes 9, que é igual a 63. 1 vezes 1, 1. Então, qual a quantidade total de coelhos que Lucas tem? 63 coelhos. Ou seja, a resposta correta é a letra D. Quinto exemplo. Com 12 litros de leite, quantas garrafas de 2 terços de litro poderão ser cheias? Então, vamos à resolução. Eu tenho 12 litros de leite e eu tenho garrafas com capacidade de 2 terços de 1 litro. Eu quero saber quantas garrafas de 2 terços de 1 litro eu vou conseguir encher, já que eu tenho 12 litros de leite. Traduzindo, eu quero saber quantas vezes essa quantidade cabe nesta quantidade aqui. Ou seja, eu quero saber justamente a essência da operação de divisão. Dividir corresponde a saber quantas vezes uma quantidade cabe na outra. Ou seja, traduzindo, basta eu pegar o 12 e dividir por 2 terços. E aí eu vou saber quantas vezes 2 terços cabe em 12. Divisão de fração. Mas 12 não é uma fração. Eu posso escrever 12 sobre 1. E agora eu tenho uma fração. Agora eu vou aplicar a regra de divisão de fração, que diz o seguinte: para dividir fração,
devemos conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, pela segunda fração invertida, ou seja, 3 meios. Quem era o numerador passou a ser o denominador, quem era o denominador passou a ser o numerador. Então, vamos concluir essa conta. 12 vezes 3 vai dar 36, 1 vezes 2 vai dar 2. 36 dividido por 2 é igual a 18. Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu dividi 12 por 2 terços e encontrei 18. Ou seja, quantas garrafas de 2 terços de litro eu consigo preencher? Se eu tenho 12 litros de leite, eu consigo preencher 18 garrafas. Ou seja, a resposta correta é a letra C.